novo nesse nosso encontro de sexta-feira. Professor Armando Pérez vai chegar agora. Oi, chegou, falou, funcionou, agora vai. Bom dia, sexto ano, sexta-feira, começando caótica aqui. O caos opera enquanto a ordem chega. Vamos embora, agora foi, agora oi. Vamos começar de novo. 1, 2, 3, valendo. Bom dia, sexto ano. Tudo bom com vocês? Hoje, a sexta-feira, começou com agentes caóticos, mas vai dar tudo certo. Por quê? Porque nosso tema tem tudo a ver com isso. Tem a ver com os eventos climáticos, né? Os eventos extremos, tá? Professor Armando Pérez chegando aqui, agora tranquilizou, tudo na paz, tudo no coração, batendo mais forte, né? Vamos dar o bom dia, Gilson. Chegue com o seu bom dia. Opa, bom dia, pessoal. Será que Billy agora? Billy Paul cortou pra cá, ela vê a roupa de cama, mas o infeliz do teu cheiro tá entranhado em mim. Bom dia, sexto ano. É sempre um prazer, uma alegria, uma satisfação. Toda sexta-feira estar aqui trabalhando geografia e sustentabilidade com vocês. Espero que esteja uma semana bem agradável, encerrando, com alegria, meu final de semana para descansar, brincar, também deixar as atividades em dias. E vamos junto, professor. Ó, rostinho lindo, viu? Mr. Puriface, vamos embora. Então, pessoal, só lembrando vocês rapidinho aqui, ó, os nossos caminhos de conectividade, né? Você pode assistir nossa aula pela TV, que vocês assistem aí na escolinha de vocês, todo mundo muito bem, né? Assiste também pelo aplicativo do Educa Recife, que daqui a pouco vai chegar o QR Code, então prepare aí seu celular, prepare aí o seu leitor de QR Code, para daqui a pouco aqui, ó, Billy colocou aqui, ó, né? Você pega aí, aponta seu celular. E também tem o nosso canal do YouTube, Educa Recife, tudo junto, vai lá, tá lá a playlist, todas as aulas da semana passada, do ano passado, enfim. Beleza? Deixa comentário, curte, compartilha, a gente sempre tenta trazer isso aqui. Então, pessoal, começando a nossa aula de sustentabilidade, aí as nuvens já se aproximam, o tempo hoje em Recife, né? Tava meio assim, não sei como é que tava lá em São Lourenço, né? Mas tava meio assim, umas nuvens escuras, densas, né? Carregadas, tá? Então, por que eu trouxe essa imagem aí? Tem tudo a ver, né? Tudo a ver com o que a gente vem conversando aqui, que são eventos climáticos extremos. Eventos climáticos extremos estão relacionados àquela questãozinha que a gente viu das mudanças climáticas, que a gente conhece também, escuta falar como aquecimento global. Só que, agora esse sexto ano já está ligado, já está aprendendo tudo, então já vai falar, né, mudanças climáticas. Por que a gente está falando sobre isso? Presta atenção aqui, ó. Na aula passada a gente viu que na melhor hipótese, tá? Na melhor hipótese, se a gente fizer tudo direitinho, a gente vai chegar aí a um aumento, né, daqui a 100 anos de 2,5 graus na temperatura do mundo. Tá? Então, a gente está falando aqui na escala global. Só que na escala local, ou seja, aqui em Recife, no Nordeste, são escalas locais, né? A gente consegue observar mudanças que vão ser sentidas a nível local. Então, além dessas mudanças a nível global, né, tipo o aumento de 2,5 graus na temperatura do mundo, se a gente continuar derrubando árvore do jeito que a gente derruba aqui em Recife, pode ser que seja pior. Então, uma consequência disso para a nossa cidade Recife é uma cidade que foi muito aterrada, né, mangue aterrado. A gente tem um bairro que se chama Afogados, um abraço pessoal de Afogados, Lagoa do Araçá, todo esse setor aí. Então, veja, a gente tem um bairro que se chama Afogados. Por quê? Porque é uma área de mangue, né? A Lagoa do Araçá, ao redor dela tem mangue. O que é que acontece? Quando o mar ele sobe demais, tem uma lua cheia que casa com a maré alta, vai acontecer o quê? A água vai subir, vai começar a invadir os lugares. Então, é uma consequência que a gente vai sentir cada vez mais intensa com as mudanças climáticas, beleza? E na pior das hipóteses, a gente vai ter um aumento aí de 4,1 a 4,8 graus na temperatura do mundo. Então, isso começa a gerar eventos climáticos extremos, que são justamente pontos de mudança da temperatura, ou não só da temperatura, mas também
do aumento da quantidade de chuva, neve em alguns lugares, ou ondas de calor em lugares que não estão tão propícios assim. Então eu trouxe aqui algumas reportagens, e essas reportagens, né, estão aí com um QR Code para vocês seguirem. Então os professores e as professoras podem utilizar essas reportagens para trabalhar em sala de aula, né? Tá aí, é só apontar o QR Code, o leitor do QR Code que segue. Então, ó, moradores de periferia morrem 15 vezes mais por eventos climáticos extremos, diz o IPCC, né? O IPCC é justamente o painel intergovernamental para mudanças climáticas. Essa sigla está em inglês, né? Climatic Changes, né? CC aí. Então, esse painel, ele vem estudando, né? O painel são uma junção de cientistas, né? De governos que se preocupam com essa questão que ela é mundial, né? Então, o que é que acontece? A gente tem aí, ó, que as pessoas de periferia que estão localizadas em bairros que não têm uma infraestrutura adequada, né? Então, se não tem uma infraestrutura adequada, vão sofrer mais. Essa semana teve aqui em Recife, né, uma queda de barreira. Não sei se você viu, professor, mas teve uma queda de barreira aqui em Recife. Então, é sobre isso que essa reportagem fala, né? E com essas mudanças, pode começar a chover mais em alguns lugares. Ah, professor, mas chover mais é bom. É bom mesmo, professor Gilson? Fala pra gente aí, é bom mesmo em todos os casos? Em todos os casos, não, né? Claro que a gente está pegando numa área mais de seca, no sertão, aquela coisa toda que o índice de, olha só, hein? Pluviométrico é baixo, as pessoas sofrem com a escassez de água. Quanto mais água tiver ali, melhor, né? Vai aumentar ali, ó, os seus reservatórios. Já aqui no nosso grande centro urbano, que a gente tem essa dinâmica climática um pouco maior, a presença de chuva é um pouco mais elevada, as grandes cidades possuem esses problemas ambientais urbanos. E aí, essa questão das encostas, onde as pessoas não encontram acesso à moradia, aí vão se localizar em ambientes não tão propícios ao desenvolvimento habitacional legal, aí sim, posiciona suas casas em encostas, às margens do rio. Aí, quando vem o aumento da pluviosidade, né, onde o rio tem a tendência, ó, de elevar o seu curso, pegando ali aquela área que a gente chama de mata ciliar, de vaz, as pessoas que colocaram sua residência ali acabam tendo sua casa atingida pelo elevamento desse rio. E as encostas, né, quando tem aquela camada natural, a tirada da vegetação, né, quando a água chega, bate naquele popular barro, e aí vai acabar, professor, ocasionando esses deslizamentos de terra que aconteceu aqui recentemente na nossa cidade. Perfeito, professor. Agradeço demais. Uma coisa importante, não plante bananeira em encosta. Não plante bananeira em encosta. Isso é um mantra. Tá? Veja só, evento climáticos extremos, está aqui na tela para vocês, um conceito rapidinho. São aqueles que afetam diretamente o funcionamento normal de uma comunidade, causando perdas materiais, danos ao ambiente e à saúde da população. Então, quando a gente tem aí, né, uma chuva que não estava sendo esperada, a gente vai ter o quê? Problemas com o trânsito, né? A gente tem atrasos de forma geral, né? Então as pessoas não chegam para trabalhar. E aí você pensa ambulância, você pensa médico, você pensa várias questões que estão relacionadas a isso aí. Caiu a internet, acabou-se o mundo, né? Ninguém marca mais nada, não funciona Uber, não funciona nada, meu Deus do céu, caos, é o caos. Então veja, tem como evitar isso, tem. Em algum momento a gente vai falar sobre isso, tá? Já está chegando uma aula aí, a gente falar o que fazer, professor, né? Mas agora a gente vai ver o problema, enxergar o problema, para depois saber o que fazer. Então, ó, tem aqui, ó, vou passar rapidinho aqui os tipos de eventos climáticos extremos. Billy vai botar aí para você. A gente tem eventos climáticos de causa hidrológica, a gente tem eventos climáticos de causa geológica e geofísica, meteorológica e climatológica. Então, veja, hidrológicas são o quê? As inundações, alagamentos. Geológicas são processos erosivos, né? Como o professor Gilson acabou de descrever em barreiras, por exemplo, tá? Meteorológica, raios, ciclones, tá? Vendavais. E climatológica, a gente está relacionado a secas, a geadas, né? O que é geada, professor? Geada é quando tem ali uma camada de gelo, de neve que vai se precipitar, né, durante aí, entre a madrugada e a noite vai gear, né?
Então, tem queda de neve, tem ondas de calor. Então, a gente vai ver outros exemplos disso aqui. Olha aqui comigo. Vê só, na Bahia, lembra que agora em janeiro e fevereiro, a gente teve chuvas em vários lugares, né? Por quê? Porque tá no verão. O verão aqui, como tem muito calor, a gente vai ter o quê? Uma maior evapotranspiração, né? Uma evaporação também, evapotranspiração é das plantas, evaporação da água. Então a gente vai ter uma maior evaporação aqui no Nordeste, tá? Vale notar. E isso vai fazer com que a gente tenha uma intensidade maior de chuva. Então, aquela velha chuva de verão que a galera fala, né? Que é aquela chuva frontal, né? Que a chuva vai, pô, a frente fria bate na frente quente e aí rola essa precipitação intensa, né? Então vamos ver aqui, ó. Bahia tem mais de 26 mil desabrigados, 61,5 mil desalojados e 2 pessoas estão desaparecidas por causa das chuvas. Abaixo nós temos outra, Petrópolis. Número de mortos chega a 233 e busca por desaparecido continua. Então veja, essas pessoas que morrem, que ficam desalojadas, são pessoas que têm casas adequadas? São pessoas que moram num bairro que tem uma drenagem adequada? Não são, né? Então veja, esse tipo de evento climático corrobora, né, aprender uma palavrinha nova, corrobora. O que é isso, professor? Corrobora é que concorda, é que ratifica, que justifica aquela reportagem que a gente viu no início, né, de que as populações que vivem sem infraestrutura, né, as cidades que não têm infraestrutura, vão sofrer mais, vão ser vítimas e muitas vezes vítimas fatais desses tipos de eventos. Então veja, não é só, né, por todas as questões que as mudanças climáticas trazem, mas também por essas aqui, que em países subdesenvolvidos como o Brasil vão ocasionar todo ano, né, tragédias. Então, pessoas são vitimadas, né, porque se sabe que acontece, se sabe que naquele lugar, se você for conversar com um morador local, ele vai chegar e vai dizer, rapaz, aqui todo ano a água vem, escorre por aqui. O morador local é o melhor conhecedor daquilo ali. Aí chega a galera, os engenheiros, aquele chapeuzinho lá de obra, né? E diz, não, a gente vai mandar aqui fazer coisa sem consultar a população local. Né? Muitas vezes, algumas vezes acontece, mas muitas vezes sem consultar. Então, é uma questão que não é só de problema ambiental, né? Mas também, como o Gilson falou, de problemas urbanos. Então, tem que estar dentro do planejamento urbano, né? E tem que estar dentro também requalificar a vida dessas pessoas, né? Não é só botar ela para morar em outros lugares, mas também, né, para levar elas, dar a elas condições de sobrevivência, de subsistência. Então, vê só, outra reportagem aqui para vocês. Produtores do Sul buscam soluções para reduzir o impacto das secas. Ó, isso tudo é desse ano, tá? Essa daqui foi do dia 27 de março, foi agora há pouco. Então veja, enquanto aqui no Nordeste está rolando essa chuvinha aí de março, fechando o verão, né, lá no sul do Brasil está havendo o quê? Um processo de seca. Né? Uma seca que nesse caso aí não era bem esperada. Embaixo a gente tem aí, ó, na Califórnia, 31 de dezembro, 5 metros de neve na Califórnia e calor de 20 graus no Alasca. O Alasca é neve, tá tudo trocado aí. A Califórnia é do lado de um deserto e estava com 5 metros de neve. E o Alasca, que é 5 metros de neve, normalmente estava com calor de 20 graus. Então esses são exemplos desses eventos climáticos extremos. Agora o raio geográfico chegou e Gilson vem para cá como um raio para continuar essa aula. Valeu. Show de bola. E aí, sexto ano, já foram lá já, hein? Com seus pais no supermercado comprar alvejante, que o teu acabou. Mas aí, vamos embora agora com geografia. A gente falou sobre a questão da localização no espaço, né, na aula passada. Vamos continuar trabalhando sobre isso, como a gente vai se localizar no nosso globo terrestre. E aí vocês já ficam sabendo que o formato do nosso globo terrestre, nosso planeta em que vivemos, né, recebe, olha só, anota aí no seu caderno, hein? A formazinha natural dele é o quê? Geóide. Aí você diz, eita professor, é geóide achatada nos polos e não tem aquela forma feita uma bola. Essa é bola. E você vai bater a peladinha
final de semana, né? Jogar com seu amiguinho. A nossa Terra não tem essa esfera perfeita devido à questão da topografia, né? Nós temos montanhas, aquela coisa toda, então é bem deformada. Aí, para facilitar a gente se localizar, pegou, agora você vai anotar outro termo aí, hein? Aquele modelo, que a gente pode até falar que é o modelo de, anota aí, viu? Elipsoide, que vai ser ali ó, o modelo, digamos assim, matemático, que o termo não veio aqui agora, que se aproxima da forma do geóide. Aí sim, né? O elipsoide vai ter lá aquele desenhozinho perfeito e aí a gente vai poder encontrar as coordenadas, as questões das latitudes, das longitudes, e aí você vai acompanhando aqui na nossa queridíssima aula de hoje. Beleza? Mas aí se lembra que na aula passada a gente trabalhou a questão da orientação, né? Então, relembrando, ó, olhos de LED na tela, a orientação no espaço geográfico foi uma das primeiras preocupações do homem. O homem tinha que se localizar, saber onde é que ele estava. As primeiras maneiras foi o quê? Ó? Observando os astros, principalmente o Sol. Se lembra lá que a gente falou aqui na aula passada que o Sol faz aquele movimento semelhante todos os dias, nascendo e se pondo. Então isso aí foi observado pelas pessoas e foi ali a primeira maneira que ele começou a se localizar no espaço. E aí, ó, para conseguir se orientar pelo Sol, há uma regra básica que a gente também viu na aula passada e aí vamos relembrar aqui para vocês, né? Vocês fizeram o desenho, eu espero que vocês tenham feito o desenho lá da nossa queridíssima Rosa dos Ventos, né? Marcando os pontos cardeais, marcando os pontos colaterais e aí vocês já sabem, né? O sol nascendo de manhã, cedinho, tal, o nascer do sol, se você vai lá e estica o seu braço direito ou esquerdo, professor? Escolha aí, direito ou esquerdo? Direito. Aponta o seu braço direito para onde está nascendo o sol e aí você vai pegar o seu braço esquerdo, vai apontar para lá onde ele vai se descansar, para onde ele vai sumir, né? Na sua nascente e lá na sua o quê? Onde ele vai sumir. Então você já sabe, né? Aqui onde ele está nascendo, onde está apontando o seu braço direito, vai ser o quê? O leste. Lá onde vai estar o seu bracinho esquerdo, né? Onde ele vai estar se pondo, vai ser o quê? O oeste. Na sua frente, você vai estar o quê? No norte e para trás o sul. E aí você invertendo, apontando à esquerda e à direita. E você, para onde você vai estar olhando, você já vai estar de costas, né? Que você vai inverter a sua posição. Você vai estar olhando para o sul e as suas costas para o norte. A gente viu isso na aula passada. Você pode regressar lá no nosso canal do YouTube, tem lá a playlist sexto ano, você encontra a aula de geografia da semana passada. E aí, ó, chega aqui, ó, localização no espaço. Ó. As linhas imaginárias são separadas em paralelos, que a gente vai chamar de latitudes, e de meridianos, que a gente vai chamar de longitude. Então, se lembra lá que a gente vai pegar aquele modelo esférico que vai facilitar o nosso posicionamento e aí a gente vai marcar as latitudes e as longitudes. Vamos agora entender o que é latitude, o que é longitude, como a gente vai marcar isso aí, ó. Chega aqui na sua tela o globo terrestre. Está aqui lindo, maravilhoso, o continente africano de um lado, nosso continente americano aqui, mas aí vamos marcar. Qual é o principal paralelo ali, ó, que vai estar dividindo a Terra ao meio em norte e sul? É justamente quem aqui, ó, a linha do Equador, que vai estar marcando aí, ó, 0 graus. Essa linha vai variar agora tanto para norte como para sul, marcando agora os demais paralelos, sendo de 0 a 90 graus a norte e de 0 a 90 graus a sul. Então, vamos lá marcando a norte. A próxima linha que vai surgir aqui, ó, é o Trópico de Câncer. Joga na tela, Billy Paul. É o Trópico de Câncer, que vai estar ali por volta de uns 24
graus a norte. Se a gente sobe mais um pouquinho, a gente vai marcar outra linha, que é o quê? Ó? O círculo polar ártico, por volta ali de uns 67 graus, a gente está ali arredondando, até chegar lá em cima, no nosso queridíssimo norte. Aí agora, já estava até me avançando, ó, marcando aqui para o sul, a gente vai ter o que aqui agora? O trópico de Capricórnio, aí vai ter um segredinho, ó. Vai estar marcando também aproximadamente 24 graus, mas agora ó, são negativos. Esses graus vão variando de forma negativa para o sul. Aí nós temos o trópico de Capricórnio. Posso dar um destaque, professor? Diga, fale. Se você for olhar num GPS da vida, também pode aparecer, em vez de aparecer negativo, que aparece, mas pode aparecer também o 23 com um S do lado, que significa que é sul, e 23 com N, que significa que é norte. Então, muitas vezes, né, pode ser que alguém vá olhar e veja, não, apareceu negativo aqui. Pois é. É negativo, porém, há algumas convenções, e aí, em vez de botar o negativo, bota só um S ou um norte, um N de norte. Beleza? Tranquilo, professor. Show de bola. E aí, marcando ali embaixo, ó, o círculo polar antártico, que vai marcar ali ó, os menos aproximados, né? Menos 67 graus, já que, eita, professor, cobriu ali a tela. É também 66 graus e 33 minutos. E aí nós temos aqui ó, a marcação né, de norte e sul, tá vendo lá o Nzinho ao norte e o Nzinho ao sul, fechando 90 graus a norte e fechando 90 graus a sul. Beleza? Esses são os nossos queridíssimos paralelos, que vai estar marcando as nossas queridíssimas latitudes. Então, que chega aqui na sua tela, ó. As latitudes são fundamentais para a geografia, por exemplo, que, ó, delimitando as faixas climáticas. Olha só, pessoal, nós temos aqui ó, as zonas climáticas do nosso globo terrestre. Ó. Repara aí, ó, a zona intertropical, essa faixa central do globo, recebendo aí a maior incidência da radiação solar, porque a Terra ela é achatadinha. Nós temos ali o que, ó? A zona temperada norte e sul, e também a zona polar antártica lá ao sul e a zona polar ártica ao norte, sempre variando essas latitudes de 0 a 90 graus. Beleza, sexto ano? Tá tranquilo, hein? E aí, ó, já os meridianos, ou também as longitudes, ó, são traçados imaginários que são marcados a partir agora de um meridiano que a gente vai chamá-lo de Greenwich, que vai dividir o mundo em hemisfério ocidental e oriental. E aí vem um detalhezinho, ó, se nas latitudes a gente variava de 0 a 90, agora nos meridianos e nas longitudes nós vamos variar de 0 a 180 graus a leste e de 0 a 80 graus a oeste. Já já vocês vão entender por quê. Então nós temos aqui ó, o meridiano de Greenwich, dividindo aí o globo terrestre em ocidental e oriental. Por isso que o pessoal, quando está lá naquele repórter, fala, dos orientais, aquele pessoal lá dos olhinhos puxadinhos. Agora você já sabe, né? Eles estão no Oriente, na parte leste do nosso globo terrestre. Mas aí, ó, as longitudes também são responsáveis pelos fusos horários. Olha só, em cada 15 graus vai equivaler a 1 hora. Como o dia que nós vivemos aqui, ele vai possuir 24 horas aproximadas e a Terra tem 360 graus, que é aquela esfera perfeita, ela vai dar uma volta completa, 360 graus, a gente vai pegar e vai fazer uma contazinha matemática bem básica, né? A gente vai pegar esses 360 graus, que é a volta que a Terra dá naquele movimento de rotação. Por isso que o movimento de rotação da Terra ele influencia muito nessa questão dos fusos
horários, ele é importantíssimo para marcarmos isso. Então, ó, vamos pegar os 360 e dividir pela quantidade de horas do dia, que é 24. E aí vai dar o quê? Ó? 15 graus. E aí você diz, professor, o que é que eu vou fazer com esses 15 graus? O que é que vai significar 15 graus? É uma hora. Vamos entender isso aqui devagarzinho, ó. Meridiano de Greenwich, marcando ali 0 graus. A Terra, que nessa projeção está aberta aqui, que a gente vai ter uma aula mais na frente de projeção cartográfica, mas está aqui em um plano, mas ela é uma circunferência, ela tem 360 graus na sua volta. Então, se o meridiano de Greenwich está dividindo a Terra ao meio, marcando 0 graus, a gente vai ter 180 graus a leste e 180 graus a oeste. Então, se a gente pegou os 360 e dividiu por 24 e deu 15, então a gente vai ter o quê, ó? Tá vendo aqui na tela, Billy Paul? Joga na tela, Billy Paul. Olha só, nós vamos ter 24 linhas dessa aqui, ó, marcando 15 graus. 12 a leste, que é essas que estão marcadas aqui na sua tela, onde nós vamos ter 15 graus para cada linha dessa, que a gente vai chamar de fuso horário. E aí cada linhazinha dessa aqui, ó, vai equivaler a 1 hora a mais em relação a Greenwich a leste, até chegar lá nos seus 180 graus. Então, ó, olha o exemplo para entender direitinho. Ó. Se a gente tiver em Greenwich marcando 12 horas, professora Vanessa, no próximo fuso, que vem aqui a leste, 15 graus a mais, ou seja, 1 hora a mais. Então, ou seja, naquele fusozinho que vem logo em sequência, nós vamos estar lá às 13 horas, marcando aí um total de quê? 1 hora a mais. Eita, professor, mas se eu tiver no segundo, é 30 graus, então vai ser o quê? 2 horas a mais. Isso tanto para leste, como também para oeste, e aí vem o segredo, né? Para leste a gente vai ganhando 1 hora, e para oeste a gente vem perdendo 1 hora. Então, se em Greenwich vai estar marcando 12 horas, no fusozinho primeiro a oeste, nós vamos ter o quê? 11 horas com 1 hora a menos. E aí, esses 12 fusos de um lado a oeste, com os 12 fusos do outro lado a leste, formam os 24, cada K equivalente a 15, dando um total aí de 360 no nosso globo terrestre. Por isso que nós vamos ter essa variação de horários entre os países, sexto ano. E professor, diga, vale. o sol ele vai andando, é, professor? Não, o né? sol ele vai andando de um lado para outro, é? Ele vai, diz aí como é. É assim, ó. O movimento, ele é aparente do sol. Então, por que vai diminuindo para um lado e aumentando para o outro? Porque aqui no Brasil, o lugar onde o sol, a porta do sol, onde é que é? João Pessoa, que está o quê? Mais a leste do Brasil. Então, é o lugar onde o sol nasce primeiro aqui. Por quê? Porque como a Terra ela gira de oeste para leste, assim, ó, de oeste para leste, o sol vai parecer que ele está indo para trás, né? Isso. Então, por isso que vai diminuindo. Quando comemora o Ano Novo com o horário de Brasília aqui, lá no Acre ainda está chegando, né? Exatamente. Valeu. Que é justamente essa diferença de fuso horário que acontece aqui no nosso território nacional. Nós temos dimensões continentais, nós somos cortados aqui por 3 fusos horários, viu? Olha, aqui na próxima aula nós vamos trabalhar a questão das coordenadas geográficas, vamos saber como é que a gente posiciona direitinho cada marcação dessa. E aqui chega na sua tela o desafio para encerrar, Billy Paul. Olha o desafio, ó. O fuso horário é um sistema político adotado amplamente que define o quê? Os horários civis dos países. O sistema de horário está corretamente dividido em... Eita, a gente acabou de falar, hein? Quantos fusos e quantos graus equivalem cada um. Enquanto isso, o professor Armando ali vai se despedindo. Eu tenho um recado do coração, de Billy Paul e de Dalila para todo mundo. 10h30 tem aula ainda, viu? Não se esqueçam disso. 10h30, anote aí, tem aula. Um abraço,
Bom final de semana, bons estudos. Valeu, Gilson. É, nós, professor Armando, estamos juntos. Aí você depois vai lá no supermercado comprar o alvejante que o teu acabou. Mas o material de limpeza e o rostinho lindo ó, fica por aqui. Até semana que vem, sexto ano. Um forte abraço. 10h30, volta aqui, viu?